Eu vou me descrever para as pessoas que não estão vendo essa roda de conversa da gente aqui. Eu sou Edo, quem está falando, sou uma pessoa não binária de 1,87 m, sou uma pessoa branca, tô com um cabelo que foi um moicano, mas é um cabelo curtinho preto com um flashzinho, outro assim galeguinho aparecendo, tem algumas tatuagens no corpo, tô com uma camisa preta, uma bermuda jeans e um tênis preto. E a gente tá num cenário bem bonitão aqui, que tem umas luzezinhas aparecendo assim, tem algumas poltronas, creme, azul, verde, tem uma cortina azul, o resto do fundo é preto, tem um tapetinho creme com listras, e aí eu vou passar pro pessoal se inscrever também, pra gente seguir a nossa conversa. Eu sou Matheus, tenho cabelo um pouco ondulado, uma barba, um bigode, tô vestindo uma camisa branca com listras pretas, fininhas, um shortinho verde e um tênis branco, e tenho uma tatuagem na mão, e estou com um relógio também, na mão esquerda. Eu sou Adielson, sou um homem de 1,64 m. Meu cabelo é cacheado, não muito longo, mas com algum volume. Estou vestindo uma camisa branca da banda Loop de Loop, com detalhes vermelhos e um lobo deitado. Estou vestindo a calça cinza, um relógio preto e tênis preto. Olá, eu sou Cecília Oliveira, eu sou uma mulher gorda de tamanho pequeno, tenho 1,57 de altura, tenho cabelo cacheado, loiro, uso um óculos grande, quadrado, brilhoso, azul, um top branco com detalhes pretos, uma calça preta, um tênis branco, tenho anéis nas duas mãos, tatuagens nas mãos e nos braços. Sou mulher parda. Hoje a gente conversa sobre comunicação e posicionamento artístico, né? A forma de conversar com o público e com todos os outros envolvidos, né? Porque não é só o público também, tem equipe técnica, tem contratante, tem editais, tem imprensa, enfim. Uma das 5.000 coisas que os artistas precisam aprender e desenvolver. Mas vamos nessa luta, porque o que nos resta é lutar. Comecei com um clima bem pra cima mesmo. Conversandinho, Adielson, fala um pouco da tua trajetória na música autoral, assim, não especificamente só da Bonita Dory, mas também dela. E como é que vocês lidam com essa questão de comunicação? Como é que vocês têm feito isso? No final da adolescência, eu ganhei minha primeira guitarra e fiquei ali. Tinha vontade de montar algum projeto, mas não tinha como, né? Mas quando eu entrei na universidade, aí foi quando comecei a conhecer o pessoal lá, né? Falar sobre música. E aí surgiu a ideia de fazer uma banda de hardcore. Acho que antes talvez tinha algumas tentativas, mas foi mais ou menos nesse momento aí que também eu entrei em uma banda na minha cidade. A banda de hardcore aqui, que a gente montou, o Zenith, né? E na minha cidade a gente tinha os Seres Naturais, que é uma banda de rock alternativo. E... Tua cidade é? Tua de qual cidade? Macaíba, vizinha Natal, né? Pertinho aqui. Aí já deu pra vivenciar um pouco, né, do underground, vendo assim como é que é a luta de fazer parte de sei lá, tocar em vários lugares assim que muitas vezes não tem uma estrutura legal e muitas vezes a gente passa alguns perrengues, né? E a gente foi vivenciando isso aí, e aí esses projetos meio que morreram na época da pandemia, e a Antiadore veio no pós-pandemia, surgiu de uma conversa com o Pablo, né? Pablo fazia parte de um projeto em um outro momento desses outros projetos, né? No Zenith. Pablo tocou como baixista no Zenith. E aí, quando a gente começou, vamos botar pra frente de novo alguma coisa aí. Aí ele já tinha meio que o esqueleto da Antiadore e a gente começou a ensaiar em 2023. E de lá pra cá, a gente já tem circulado bastante. Tem feito bastante coisa legal. Sobre a comunicação, né? A gente vai muito daquela parte, daquela coisa intuitiva, né? A gente vai tentando se comunicar, não é nada muito sistematizado, divide essas tarefas assim. Principalmente quando vai ter evento, aí, vai lá, grava um videozinho assim. Às vezes a gente faz uma reunião durante o ensaio mesmo. E aí, como é que vai ser o vídeo para fazer a chamada? Vamos juntar a galera aqui, tu fala, depois tu fala, ou então fica só aqui. E basicamente é isso, tem sido dessa forma. E gerenciar
as redes sociais, né? A gente se divide também para estar lá comentando, divulgando coisa de bandas parceiras e tal, vai ter evento. Creio que é por aí. Vamos lá, Matheus, falar um pouquinho da Carideia Eita. e também essa questão da construção de identidade da banda, né? Você vem desde o começo, foi se formando, vocês têm um personagem, né? O Canindé também. Tem o enfim. Canindé, o personagem. Então, começou, essa história de música começou ainda no colégio. Eu já comecei a ouvir o rock através de alguns amigos e tal, mas a música mesmo foi através do colégio. Conheci Josué, que é um dos vocalistas e guitarristas da banda na época, e Davi, né, que toca com Vagalumes, que tá ali na câmera. E a partir daí eu fui percebendo, pô, vi ele um violãozinho nos intervalos do colégio e tal, tocando, e falei, pô, legal esse negócio de música, né? Aí, então, Josué e Davi formaram um primeiro projeto com outra pessoa, aí eu me ofereci para assistir o ensaio. E a partir disso, fui sacando os ensaios, fui me intrometendo para cantar, nem sabia que eu sabia cantar. E aí, depois disso, não sei exatamente como fluir, a gente formou a nossa primeira banda, a Teoria do Nada. A gente, em 2015, eu acho, aí a gente começou a fazer um som, a gente começou a circular. Aí, nesse meio termo, eu também conheci o designer, fui me familiarizando também com o design. E depois de um tempo, cada um meio que foi seguindo seu caminho, aí estagnou. E a Carideia, eu acho que na verdade ela meio que é uma continuação, assim, tipo, é algo que a gente não, em tese, eu acho que não conseguiu fazer bem feito na época e foi, com o tempo foi construindo. E qual era a outra pergunta? Tipo... Sobre a identidade da banda, a imagem. Sim, é assim, isso. Como vocês trabalham nisso? Então, a gente tava... E aí, como é que a gente... Vamos fazer um som como e tal. Eu conheci Maia também, os outros meninos, Hugo. E a gente sofria muito num lance de americanização das coisas, sabe? De olhar muito para o que tá de fora e tal. E a gente com várias coisas maravilhosas na nossa volta. E a gente pensou, boy, bora fazer um negócio mais próximo da nossa realidade, tá ligado? Pensar, independente do assunto. Aí a gente começou a construir essa identidade mais litorânea, se desprendeu também desse lance de fazer um som num estilo só, e foi buscando através disso. Aí a gente usufruiu desse personagem do Canindé, né? Só pelo trocadilho com o comedor de camarão. E a gente foi... Ainda está em construção, na verdade, né? Mas é por aí, eu acho. Não sei se eu fui... A gente aqui está num processo que ainda estão construindo. A gente está entendendo. A gente tá entendendo ainda. Entendendo sobre o que falar, porque tudo é uma grande loucura, muitos temas. A gente quer falar sobre tudo, mas também a gente tem que saber falar sobre isso. E é por aí. Acho que é uma constante construção. Acho que tem muita coisa para rolar ainda. Vamos de trajetória também, César, de onde você vem, como você começou isso de comunicação, os caminhos que trouxeram até aqui, te levaram muitos caminhos por aí. E o que é um posicionamento artístico, o que é uma construção da imagem? Verdade. Eu trabalho com comunicação cultural, principalmente, há mais de 15 anos. Eu queria ser jornalista desde criança. Porque eu queria dar voz a quem não tinha voz, contar histórias. E o caminho para a comunicação cultural fosse construído de forma natural, porque ao longo da minha vida eu tenho até hoje muitos amigos que são artistas, e eu queria divulgar as coisas que meus amigos faziam, e não chegava para a mídia, e aí isso foi sendo construído, né? Eu tenho o Apartamento 702, que é um blog junto com a Lana Cascudo, maravilhosa, e que a gente tem essa missão de dar visibilidade aos projetos culturais da cidade, não só de música, mas também de audiovisual, também empreendimentos gastronômicos e tudo mais, né? Artes cênicas também. Então, a gente atua dessa forma e, paralelo a isso, eu tenho a Comunica CC, que é a minha empresa de assessoria de comunicação, voltada principalmente
para projetos artísticos, né? E quando a gente fala sobre comunicação voltada para a cultura, principalmente pensando em projetos musicais, principalmente, né? O posicionamento artístico, ele faz a diferença do posicionamento daquele artista, porque você é um conjunto de estratégias que se desenvolve, que se constroem, ligadas ao discurso sobre o que aquele grupo, aquela banda quer definir, né, quer comunicar. E é importante estruturar isso, o que se faz, né? A gente tem um exercício que é o mapa de identidade, a gente falou muito isso na oficina, né? Que ele vai nortear não só a construção dos releases, mas também do portfólio, do posicionamento nas mídias, da forma com que a banda vai se vender, né, seu trabalho também. E isso é importante porque se você quer falar para todo mundo, você não fala para ninguém. Então, é importante definir para quem você quer falar, o tom que você quer falar, quem são essas pessoas com quem você quer se comunicar e de que forma você vai fazer isso, né? Quais são as ferramentas que você vai utilizar, quais são as redes sociais, como é que vai, qual o direcionamento dos seus releases, né? E até mesmo que tipo de editais você deseja concorrer para melhor se posicionar no cenário artístico. Essa vivência, experiência, principalmente a partir da oficina que a gente fez, né, no Amplifica, traz uma coisa da importância do se olhar de fora, de certa forma, assim, se perceber mesmo, assim, né, tipo, qual é a identidade do que a gente está fazendo e para quê, né, porque tem muito sobre propósito, assim, né, porque, sei lá, a gente cria um distanciamento da comunicação, aí eu digo a gente, não estou dizendo a gente, todo mundo, você que está assistindo, provavelmente não, a gente, eu e as pessoas, que é isso aí que eu vou dizer. Um distanciamento como se fosse uma barreira meio que intransponível em relação ao que a gente quer dizer, porque fica parecendo que toda vez que a gente vai dizer a mesma coisa, porque ou lançou música ou tem show, sabe? E a gente não entende o motivo da gente estar fazendo música, o que é que a gente vai dizer naquele show, que isso que é o que diferencia, né? Isso é o que vai fazer você também se comunicar com sua comunidade, né? As pessoas querem saber qual é a verdade por trás, né? Então, as pessoas querem saber por que você faz a música que você faz, o que é que está por trás da construção daquela letra, o que é que está por trás da construção daquela estética sonora, quais são suas referências, né? A galera gosta também de ver os bastidores da produção de todo, como um todo, né? Não só da gravação, um ensaio, mas elas querem saber o que é que está por trás, né? Qual é a verdade por trás daquilo. Uhum. Aí a gente fica até pensando, sei lá, até filosoficamente, assim, caramba, qual é o meu propósito? Por que eu tô fazendo um arte? Tá ligado? Leva a gente em outros lugares também, de reflexão, assim. Aquelas perguntas lá, né? O que eu quero passar, o que... Foi Qual pra é mim propósito também, pra mim foi. Eu fiquei, caralho. Aquela atividade foi muito boa, né? Que a gente ficou assim, poxa. Até entender até perceber quando você lê, porra, eu faço, tipo, eu faço som, escrevo, mas qual é o propósito? Tipo, se ficar mergulhando, eu fiquei num limbo ali, perguntando, tentando entender, eu fui conectando e tal. E esse exercício bacana porque é algo que a gente fala também dentro de um pitch. Por exemplo, quando você faz rodadas de negócios dentro de eventos, né? Você vai ter que fazer um pitch, que é se apresentar em um curto tempo e vender seu trabalho. E você vai ter que fazer essa apresentação muito rápida, que está dentro desse exercício do mapa de identidade. Então, e ele vai estar em constante em processo. Porque vocês vão sendo atravessados ao longo da sua jornada com muitas coisas, com muitas outras referências, e ele vai estar sendo sempre sendo lapidado, né? Então, assim, vai ser exercitado sempre. Traz a reflexão de que forma e onde a gente quer comunicar, mas também faz perceber aonde não vale a pena também. Não ficar entrando em toda a seara e... Sim, né? Se definir, que é isso. Se você quer se comunicar para todo mundo, você não comunica para ninguém. E é importante você saber quem você quer comunicar, quem é meu público, para quem que eu quero falar. Porque dessa forma você vai ter um resultado muito mais impactante. Porque você vai ter definido como é que você quer falar, para quem que você vai falar. Então você vai conseguir definir o seu tom de linguagem, como é. Se você faz um vídeo engraçado para divulgar essas coisas, como os meninos da Canidé fizeram, que dialogou muito com o público deles. E é sobre isso. Você vai conseguindo entender melhor de que formas você vai apresentar seu trabalho a partir dessa definição de quem é seu público e do que você faz. E não gasta energia também. Exato. Investindo em um nicho, talvez, que não cabe ali. E, tipo assim, talvez você
investindo tempo ali, investindo energia, você vai se angustiar e não vai entender, né? Não. Por isso que essas perguntinhas você já vai otimizando para qual direcionamento você vai. Ajuda até não ficar engessado quando você vai fazer alguma coisa, fluir naturalmente, você já sabe por onde ir mais ou menos, já sabe o que seu público em tese curte, e aí você já tem um norte ali, às vezes você acerta, às vezes você erra, mas você está no seu local de... Não é bem conforto, mas é um local onde você consegue fluir mais naturalmente. Assim. E eu creio que até para a coesão da banda também, né? Para se comunicar de uma forma coesa ali, todo mundo participar desses questionamentos. Exato, a construção tem que ser colaborativa e ela tem que ser coerente, não só nos meios que você decide utilizar, né? Em quais redes você vai utilizar, mas também de como você vai se comunicar. Porque não adianta você ter uma linguagem X dentro do seu Instagram e quando você se posiciona numa mídia, você entrega outra coisa. Ou no seu show, você vai entregar uma outra estética completamente diferente. Então, você vai causar um estranhamento do público. Então, toda essa construção do posicionamento, ela perpassa também por esse lugar, de você estabelecer coerência em tudo que você faz. Tem uma armadilha que essas redes sociais, assim, principalmente essas de timeline infinita, assim, joga todo mundo nessa sensação de que eu tenho que estar alimentando ela o tempo inteiro, assim, né? Que é como se a gente que prestasse um serviço para aquela rede social e não ela um serviço para a gente, assim. E isso também, de entender a comunicação com propósito, faz a gente não cair tanto nessa armadilha, assim, de que precisa o tempo inteiro estar colocando... Às vezes pode ser legal como escolha, mas entender que também existe uma armadilha aí que é importante se livrar dela, né? Não ficar exausto criando 5 mil conteúdos. E também a pessoa pode perder perna também, né? E você acaba se frustrando, aí não sabe... Pô, não tá legal, aí você pode entrar numa pilha de morgar por conta de um resultado que você esperava e não teve. E eu acho que é bem isso que o Edu falou, é essa construção, eu acho que tem que ter essa calmaria também. Tem que ter. Porque senão, se for pilhado... E é principalmente importante, porque vocês são artistas, vocês deveriam se preocupar só com a arte de vocês, né? Como o Ed falou bem no início. Só que vocês têm uma demanda gigantesca para lidar, né? Não só da produção, mas também dessa parte da comunicação. Então, quanto mais vocês fizerem um conteúdo direcionado, melhor vai ser, porque vocês vão diminuir o desgaste natural, que vocês já vão ter outras coisas para lidar. Então, botar uma pilha de... a gente tem que fazer tantos conteúdos para todas as redes, é enlouquecer de uma forma que não é saudável também, né? E aí entra a loucura oposta também nisso aí, Exato. porque ao mesmo tempo que a gente tem que fazer tudo a coisa por todas as redes, a gente tem que entender também que o Instagram não é a única rede que existe. Exato. E eu sinto que eu, pessoalmente, com minha banda e com meus trabalhos, tenho feito isso, assim, eu tenho feito o Instagram, ponto. Sim. E aí tá Acabou. feito, tá entregue. Como se não existissem outras coisas também, né? Exato, e coisas que são importantes, assim, é importante, principalmente, pronto, você tem um site. O site é também um posicionamento estratégico que você constrói, e a gente tem muitas plataformas que possibilitam isso de forma gratuita, e é importante até para uma perspectiva de credibilidade, assim, de profissionalismo. A percepção de quem está lhe contratando ou avaliando sua banda dentro de um edital, quando percebe que você tem algo desse nível, lhe dá um diferencial como posicionamento mesmo. E principalmente porque a gente vive refém das redes. Você não pode, tipo, se o Instagram acaba do dia pra noite, como foi o Orkut, como é que fica a banda? Como é que as pessoas vão ter contato com você, sabe? Se você só se dedicou a fazer seu Instagram. Aí não vai ter, ninguém vai saber de nada se o Instagram cai, sabe? Então é importante também pensar nisso. E claro, nem toda rede é importante, nem toda rede vai performar para o seu público. Então, ter esse olhar do que é importante, de onde é que eu vou gastar minha energia, é também fundamental. Essa coisa do site é importante também porque a gente tava falando de volume, né? De postagem e tal. E mesmo evitando as dancinhas aí, as coisas que a gente sabe que não... a gente vai perder tempo fazendo. Sim. A maioria das vezes. Enfim, mesmo evitando encher a timeline de conteúdo lá, ainda se perde. Tipo, começa a seguir uma banda, eu quero ver as principais coisas lá. Sei lá, lançamento de clipe, às vezes eles fazem um recorte lá. Ou lançamento de single. E é muito conteúdo, você fica perdido naquelas postagens lá. Então, se tem um site, você coloca lá, né? O principal que você quer destacar. Sim, você destacar as informações principais, né? É muito interessante, é uma ferramenta muito boa. E tem até uma parada que a gente conversou nas oficinas, que foi também essa parte, não sei quem falou, mas não se dá muita credibilidade quando você vê muito conteúdo com propaganda. Muita banda faz propaganda, tipo, estou pagando, eu quero aparecer. Exato.
E acaba ficando um negócio... afasta, não atrai. Tipo, eu tô pagando pra você me ver, tá ligado? Não... Mas em certa medida também é isso. É tudo níveis e dosagens, né? Sempre equalizando isso. Porque em certa medida é importante também. As plataformas, as redes, enfim, não vão entregar para todo mundo que segue, ou todo mundo que curtiu. Eles seguram porque eles querem que você pague para... Exato, mas aí quanto mais você direciona aqui seu conteúdo, só receba um grande alcance por impulsionamento. Impulsionamento é uma estratégia válida e você tem que fazer investimentos, né? Vocês estavam, inclusive, comentando que fizeram essas tentativas, mas se seu conteúdo você só coloca para ele não tem um acesso orgânico, tem só um acesso de publicidade, através da publicidade, você vai fazer com que seu conteúdo que é orgânico, ele nunca seja alcançado, porque você já meio que viciou o algoritmo a só entregar seu conteúdo se ele for patrocinado. Então, você vai acabar também gastando sempre mais dinheiro, porque organicamente ele não vai estar entregando. Tipo, usar como um bushzinho, assim, né? Tipo, esse conteúdo aqui eu quero... dar um passo maior e aí... Isso, e utilizar de forma estratégica. Daí vai para esse lugar. A gente tava falando naquele dia sobre ser repetitivo, né? A conversa. Acho que foi informal, inclusive, fora da oficina. A gente falou sobre isso, que alguns materiais estavam aparecendo, assim, com muita frequência. Mesmo você nem clicando, aí você via, né? Repetitivamente. Porque eu mesmo conheço muita banda pelo Instagram. Acho uma ferramenta muito massa. Às vezes, eles conseguem, assim, mostrar num estilo específico, o algoritmo mostra, né? Acaba se treinando pelo seu gosto. Aí eu vou lá, entro no link, adiciono nas playlists e tal, curto, né? Mas já aconteceu também de ficar uma banda que eu não gostei, aí o algoritmo fica mostrando. Parece que quer que você, a força... Quer lhe converter, realmente, né? A mesma música, o mesmo... Isso, aí a banda fica com a imagem negativa, né? Fica, ao invés de atrair, você afasta. E você também pode cansar a sua audiência, né? Não só a audiência que você quer alcançar, mas a audiência que já é natural sua. Se eu já consumo aquela banda e a publicidade dela continua chegando o tempo todo e não é um conteúdo diferente, é o mesmo conteúdo sempre, vai ficar cansativo uma hora ou outra, né? Aí... Vai! Vai ficar, não vai? Vai! Tem saída. Aí, voltando um pouco pro ponto que, inclusive, fez com que a gente começasse nesse episódio fazendo audiodescrição, que é a coisa da comunicação mais acessível, né? De chegar no maior número de pessoas, assim. Porque a gente pensa em chegar mais gente através de mais redes, através de impulsionamento, através de mais números. E algumas coisas que a gente pode... Alguns aprendizados que a gente pode adquirir, assim, tipo, ampliam muito o acesso para uma quantidade muito grande de gente, né? Fala um pouquinho desse babado pra gente, como que a gente pode fazer, a gente não sabe de nada. Não, vocês fizeram oficina, vocês já sabem mais um pouquinho, não aceito. Mas, gente, a comunicação acessível é justamente isso, né? Você pensar que a sua comunicação ela deve chegar a mais pessoas, principalmente porque existem pessoas com baixa visão, com questões de surdez. Então, usar as ferramentas que as próprias plataformas disponibilizam para que você acesse essas pessoas que têm interesses naturais em música, em arte como um todo, é muito importante, não só por um viés humano, que a gente tem esse dever enquanto humano de entender que existem pessoas com questões, né, de deficiências físicas e que têm o dever de serem acessadas, né? Mas é também sobre entender que talvez dentro do grupo que você quer atingir, do seu público, existam pessoas que podem ter em maior grau ou menor grau. Então, é importante desconstruir esse medo que a gente tem de usar esse recurso, né? Acredito que com a prática a gente vai deixando isso mais natural também. Então é importante pensar, né? Não só na audiodescrição, que a gente fez aqui no início do episódio também, mas pensar no legendamento, que aqui na plataforma também vai ter a legenda automática, porque essa plataforma permite. Então é bom a gente também utilizar isso. A gente pode utilizar não só nas nossas legendas nas redes, né? Mas também ter o recurso lá da descrição das imagens. Então, a gente nem sempre vai conseguir fazer isso 100%, né? Mas quanto mais gente tentar, já vai ser um diferencial. Até como posicionamento mesmo. Quando eu, enquanto consumidora, quando vejo algum artista utilizando esses recursos, ele já brilha meu olhinho, né? Então, eu já fico mais sensibilizada em também querer consumir aquele conteúdo.
E se a intenção da comunicação é chegar nas pessoas, tipo, se a gente não toma essas medidas, a gente não chega nas pessoas Exato. mesmo. E entender também que não são só para pessoas, também são para pessoas com deficiências, é muito importante, mas não só, porque as pessoas também precisam de acessibilidade de maneira temporária. Sei lá, fiz uma cirurgia, ou tive algum problema no meu ouvido, ou enfim, Não vai deixar de situações, ter material. Exato, situações que todas as pessoas, na verdade, estão vulneráveis a precisar dessas ferramentas A gente também. tende a pensar que, tipo, a acessibilidade comunicacional, ela é voltada só para pessoas que têm deficiência. Mas você pode ter algum tipo de limitação em algum momento, como você bem falou, você passou por uma cirurgia, ou você está só, tipo, consumindo o conteúdo do seu artista no seu trabalho, e você não quer utilizar o áudio, você não pode utilizar o áudio. Então, você vai assistir no mudo, mas se você tiver uma legenda automática ali ativada, ou tiver uma descrição, você vai conseguir consumir aquele conteúdo pelaquela condição daquele momento que você está consumindo aquilo. Então, é importante pensar nessas variações de consumo que existem também. A gente nunca tinha pensado nisso, né? Assim, como eu estava falando, a gente vai fazendo muito por instinto. É uma coisa bem intuitiva mesmo de como fazer. E aí, quando a gente concorreu ao edital, aí ele tinha uma série de ações lá que eles colocavam como importantes, né? De seguir, justamente pensando essa possibilidade de chegar a um público que tinha alguma condição, né? Aí, pensar, sei lá, a descrição, vai fazer audiovisual, vai ter lá o texto, né? As legendas. A própria contrapartida, que é um evento que a gente tinha que fazer, né? Que a gente fez, pensar acessibilidade e tal. A gente teve que parar um momento para ver onde vai ser melhor fazer isso, onde vai ser melhor. É importante. Pois é, e também é uma questão que está sendo requisitada dentro dos editais. Você tem que entregar o plano de acessibilidade também. Então, pensar acessibilidade comunicacional, mas lembrando que a acessibilidade vai além da comunicação. Ela também perpassa a arquitetura, perpassa outros aspectos, né? Então, você estabelecer isso é uma demanda que tem sido requerida nos editais de agora. Então, a importância da institucionalização disso, né? Exato. Porque fez a gente ter que correr atrás, parar para pensar nisso. As próprias redes sociais, de assim, pensar em fazer um post. A gente ia fazer publicidade lá, né? Que o edital previa isso também. Tem que ter a descrição lá do flyer, da postagem. Então, é super importante. Aí, no final, a gente aprofunda, entende essas demandas que a comunicação traz pra gente e a gente vai arquitetando como melhorar isso, mas dentro de uma banda, de um grupo, assim, por exemplo, como é que a gente faz essas divisões, assim? Todo mundo divide tudo, porque às vezes alguém tem mais afinidade com uma coisa, mais com outra, vai fazendo quando lembra, organiza, para em alguém, de que forma vocês costumam fazer? A partir da oficina a gente começou... Então eu quero saber como era antes também. A gente começou a pensar um pouco melhor nisso, porque como tu falou, tem algumas coisas que elas fluem naturalmente a partir de uma pessoa que já tem uma familiaridade. Por exemplo, eu faço design, Maia que o design de todas as coisas da Casa do Rock, ó. Esse menino aqui. Maia, videomaker, fotógrafo. E meio que... Só que não é só isso, né? Para além de ser um artista, ou ser um designer, ou ser um fotógrafo, você precisa fazer as outras coisas. E a gente está começando a se organizar melhor em relação a isso. Tu pensa por exemplo, um set, pensa no repertório. Josué agora, a gente começou a fazer um show com as introduções. Josué já está se familiarizando com gravação, produzir, autoprodução, venda de camisetas, aí pensa a arte para camiseta, se comunicar melhor, falar com, tu fica aqui na banquinha de mesh agora, enfim, são milhares de coisas, porque senão a gente acaba ficando sobrecarregado, né? E isso não é legal. Quando você percebe que isso pode acontecer, que só uma pessoa faz uma coisa, aí fica foda. É o artista independente, né? Tem que se desdobrar em vários. Mas é isso. Então, tipo, a partir da oficina do Amplifica, mudou esse olhar de como fazer a comunicação. Tentando, né? Tentando, porque, enfim, não é a banda hoje não é a nossa renda principal, a gente tem que correr por fora. Acho que acredito que a maioria das bandas independentes fazem isso. A Cara Ideia não é a minha fonte principal de renda.
E é isso, é aos poucos, entendendo também, porque às vezes a gente quer inventar alguma coisa e não tem perna para fazer, entendeu? Então acho melhor a gente ir mais devagar por aqui. E vamos indo. Isso, uma construção. Uma construção. Também não vai ser da noite pro dia, né? E vocês tiveram uma DR também sobre como fazer comunicação depois da oficina? Eu causando DR nas bandas potiguares. E a gente começou a conversar já ali fora. A gente ficou conversando aí, vamos fazer uma reunião aqui. Aí eu fui trazendo umas pautas assim, que, claro, todas as oficinas alimentaram, né? Tinha coisa que a gente já tinha pensado, mas não tinha sistematizado para colocar assim como uma meta, né? Mas teve coisa que a gente disse, ó, agora que a gente teve uma consultoria aqui, né? Tipo, isso aqui a gente poderia estar pagando para ter essa consultoria. Agora a gente pode fazer um direcionamento com esses ensinamentos aqui e otimizar, né? A gente sabe que esse é o caminho. Então, a gente começou a pensar, vamos, do ponto de vista do show, né? Vamos pensar o show, as partes dele, o momento que traz o público. Pensar, de fato, com a visão de se você estivesse lá assistindo, o que você acharia legal, né? Então, fazer desde as redes sociais, a gente dizendo, a gente tem que procurar, por exemplo, vai lançar alguma coisa, procura os meios de comunicação. Já tem não, né? Mas se você tiver o sim, já vai ajudar ali, desde, assim, eu falei do show, dos meios de comunicação e parada de produção mesmo. Vamos ver mais formas da gente poder, sei lá, financiar nossas produções. A gente tem tanta ideia, né? E às vezes o merchandising, o mesh não dá muito suporte, né? A gente sabe que tem as limitações. Então vamos ver isso. Agora, colocar como foco, a gente quer, sei lá, sair de Natal e ir para outras cidades. Vamos colocar como meta. Sim. E a gente precisa do quê para fazer isso, para viabilizar? Exato. Então, a DR, né, ela envolveu essas questões que algumas já estavam no radar, assim, outras surgiram durante as oficinas. Uma forma de organizar, né? De profissionalizar, né? De colocar vocês para um novo passo, né? Porque acredito que todo o objetivo dessas oficinas que foram fomentadas pela Casa do Rock era justamente preparar vocês para um cenário onde vocês vão estar mais profissionais e vão conseguir atingir, ocupar novos espaços, né? E aí se complementam, né? A gente ficava pensando, na oficina anterior, falava disso aqui, a que está aprofundando e é importante ir para isso. Um era mais da parte mais técnica, outro mais comunicacional, né? Mas era totalmente integrado. Uma coisa que pessoalmente me deixou perturbado, assim, foi sobre essa coisa de construção de comunidade, assim. Foi libertador pensar isso, porque me fez pensar também que, tipo, todas as coisas de comunicação que a gente faz é nesse objetivo, de construir uma comunidade. E aí quando você entende por que eu estou comunicando, mas também vinha aquela agonia de, meu Deus, eu preciso construir uma comunidade para mim. Eu não posso só fazer as músicas, soltar no mundo, tá aí, meu amor. Exato. Posso, até poderia. Mas aí eu tenho que entender que isso vai me levar para um lugar. Se você nenhum. quiser chegar em outro lugar, você precisa de ter uma comunidade forte. E se eu tenho coisas a dizer, é legal juntar pessoas que também aglutinam esse mesmo papo, assim. E aí, meu Deus, como? Vocês ficaram agoniados com isso de construir comunidade? Até agora, velho. Mas vocês estão no caminho, vocês já, pronto, a Caridela tem muito bem estabelecido quais são os temas que ela quer falar. Então, falar sobre o ser potiguar no mundo já direciona muito de uma forma mais fluida a forma de você falar, né? Então, a construção da comunidade ela vai sendo construída também. Ela é algo que é constante e ela deve ser alimentada, ela deve ser conectada de forma constante também, para que esse vínculo se torne mais forte, porque dentro de um contexto onde você é bombardeado todo dia de informação, onde tem outras tantas bandas no cenário, quanto mais você estabelecer uma comunidade mais forte, você vai garantir que pelo menos aquele povo vai estar por você, tá ligado? E aquele povo é também a sua fonte de reverberar o que você faz, isso é importante também ter em mente. O que a gente vê assim, sei lá, essa parte de falar de bastidores e tal, essa coisa além de estar tocando, o que a gente está fazendo aqui agora, né? Gravando, assim. E, tipo, eu cresci vendo a MTV, era muito interessante ver, né, o que estava por trás e tal.
E a gente via também que sempre tinha as bandas, elas, antes de ficarem famosas para ir para fora, né, da sua cidade, do seu estado e tal, sempre tinha uma comunidade ali. Sim. Que os estilos, eles sempre surgiam, né, num lugar bem localizado, assim, e aí expandiam. E é meio que a gente vem construindo, né, enquanto bandas juntas, enquanto Casa do Rock que está fomentando ali. E eu acho que é bem interessante essa cena pós-pandemia, que a gente meio que foi surgindo junto, fazendo show junto, fazendo evento junto. E isso se reflete mais ou menos no público, né? Que é um público que tem interesses comuns, de sonoridade, de temas trabalhados. Não que esteja na caixinha, né? Mas que está ali naquela esfera, né? Então, mais ou menos a gente está fazendo isso. Mas otimizar isso é uma parada que eu acho que vai agregar bastante. Né? Sistematizar, né? Principalmente, como é que eu vou fortalecer essa comunidade? Porque, por exemplo, como você bem falou, a comunidade da Casa do Rock, ela é forte, a galera chega realmente para todos os eventos. E vocês mesmos também se divulgam. Isso é valorizar uma cena, é valorizar toda uma comunidade. Então, pensar individualmente em cada comunidade de vocês vai tornar a coisa mais diferenciada também. E no fazer artístico, sei lá, é muito mais prazeroso até, sei lá, eu trago uma obra artística, uma música, um videoclipe, ou algum produto a partir da banda, mas sempre trazendo alguma discussão, alguma reflexão, alguma coisa. E ver isso acontecendo para além de você, assim, é bom demais, assim, porque é isso, a comunidade não é algo em torno daquela obra que eu propus. As pessoas estão conectadas entre si também. Então, a galera consome, a galera canta, a galera canta. A galera... eu não tinha como se fosse, tipo, a comunidade da minha banda, uma comunidade em torno da minha banda que faz. Mas, tipo, um grupo de pessoas que se uniu a partir daí. E que também tem um próprio fluxo, né? Tem um próprio movimento dela. Ela é orgânica, ela é fluida, ela tem o movimento dela. Mas, por exemplo... ver a galera a comunidade da banda interagindo entre si quando tá no show e ver a galera cantando. Pô, isso é massa. Isso é um sinal que você tá construindo uma comunidade forte. Ver a galera interagindo nas suas publicações é um sinal também. Mas aí você tem que valorizar, você tem que responder os comentários das pessoas. Você tem que responder os directs que as pessoas mandam pra você. Para a gravação. A demanda de casa aí já, né? Exato, a tarefinha de casa. Aí, tarefa de casa agora, pra quem tá assistindo. Cécio, o que é que alguém podia fazer hoje pra melhorar a comunicação enquanto artista? Eita! Olha, eu acho que a definição 1, fazer o mapa de identidade. Volto sempre a bater nessa tecla. E o que é o mapa de identidade? É você definir quem você é enquanto artista, o que é que você faz, pra quem você faz... e como você vai acessar aquelas pessoas. Então, acho que fazer um mapa de identidade é o primeiro passo, porque isso é o pilar para construir a sua comunicação, não só nas redes sociais, mas para você também construir seu release, para você construir seu portfólio, para você construir o pitching de venda da sua banda. Para tudo, isso é o passo 1. Então, faça o seu mapa de identidade. Mas faça mesmo, não fica, devia fazer, não faça, agora, meu amor. Bota aqui nos comentários o que sua banda faz, por que ela faz e pra que ela faz. Coloca aí, a gente quer ver. Vou ler e vou dar o visto, prometo. Tem um botão novo chamado Hypar, que aparece às vezes. Se aparecer, clica, amor. Exato. Isso é bom, Vamos dar um beijinho final e dizer um muito obrigado pra todo mundo. Quem quer dar seu tchau, seu muito obrigado. Vem no seu mexão, gente. Galera, é isso. Vendeu show, é isso. Muito obrigado pelo convite. Muito massa poder trocar essas ideias, entender melhor sobre como funciona comunicação. Se vocês quiserem ouvir, tá lá Cara Ideia nas plataformas digitais. Comprem camisa também. E é isso. Não conhece a gente? Vai no show. Logo, logo vocês vão ver aí. Vai ter uma data, vai ter algum show pra frente aí. Vocês podem curtir. Agradecendo na Casa do Rock, foi muito aprendizado. A conversa aqui, a oficina, todas as oficinas, na verdade. E é isso, vai lá, procura a Antiadore nas redes sociais, tem TikTok, tem Instagram, enfim. Pesquisa lá, você vai encontrar a gente, vai poder acompanhar as novidades, a gente tá para lançar EP, tá terminando de gravar aí. É isso, valeu, obrigado.
Obrigada, Casa do Rock. Obrigada a todo mundo que participou da oficina também. Obrigada a vocês, gente. Foi uma troca maravilhosa. Se você quer saber mais sobre comunicação, me contrata. Eu sou Ceci Oliveira, tenho uma empresa chamada Comunica Ceci. E também acesse o Apartamento 702 para ver a novidade que essa galera tá fazendo e que outros artistas da cidade estão produzindo. Muito obrigado a você, meu amor, que está me assistindo. Muito obrigado a vocês que estão aqui por tudo isso mesmo, pela parte das oficinas, pela conversa de agora. Queria agradecer também a equipe que constrói a Casa do Rock junto com a gente, que é um monte de gente muito empenhada e muito comprometida, que a gente compartilha um sonho mesmo. Isso é muito bonito. Obrigado, Sebrae, especialmente o edital da Economia Criativa, por colar com a gente. Acertaram. Esse foi o episódio 2 de 4 episódios do Podcast Amplifica. E aí você encontra a gente no próximo episódio falando de documentação técnica para shows e turnês. Um beijo, foi ótimo.